Boa noite. A matéria de hoje será sobre o livro A Metamorfose do Espaço Habitado, de Milton. Trataremos hoje sobre esse assunto, dividindo com nossos correspondentes. Então, para começar, iremos passar a palavra para o nosso correspondente Gabriel Fontenelle. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruce. Pois bem, eu irei falar um pouquinho sobre os primeiros capítulos do livro de Milton. Ele fala sobre, no começo, ele fala um pouco sobre as grandes mudanças que foram ocasionadas pela Segunda Guerra no contexto mundial, principalmente na geografia. Podendo ser destacado dentre essas mudanças, o grande salto que ocorreu na globalização, onde todos os planetas se conectaram melhor entre si, e também um salto grande no sistema capitalista, onde ocorreram várias mudanças, inclusive o sistema capitalista se tornou um sistema capitalista tecnológico, segundo Milton. Outro tema que foi debatido por Milton foi a mundialização perversa, onde é dito que a concentração da economia e do poder político, cultura de massa, forma uma grande desigualdade entre os países. Além disso, o tema da ciência com objetivo econômico é tratado como algo ineficiente, pois busca por um resultado prático de teorias falsas, e é isso que acontece nesse tipo de sistema capitalista, onde a ciência é utilizada com objetivo somente econômico e não social. Então elas não têm a intenção prontamente de tratar algo que seja uma teoria certa, e sim uma teoria que seja prática. Já no segundo capítulo, o espaço é tratado como uma realidade relacional. O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que participam, de um lado, certos arranjos de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais. De outro, a vida que os preenche e os anima, seja a sociedade em movimento. A globalização da sociedade e da economia gera a mundialização do espaço geográfico, carregando o de novo significado. Na evolução da sociedade, cada um de seus componentes tem um papel diferente no movimento da totalidade, e o papel de cada uma é diferente a cada momento. O espaço assume hoje em dia uma importância fundamental, já que a natureza se transforma em seu todo numa forma produtiva. Quando todos os lugares foram atingidos, de maneira direta ou indireta, pelas necessidades do processo produtivo, criam-se, paralelamente, seletividades e hierarquias de utilização, com a concorrência ativa ou passiva entre os diversos agentes, onde uma reorganização das funções entre as diferentes frações de território, cada ponto do espaço torna-se então importante efetivamente ou potencialmente. Sua importância decorre de suas próprias virtualidades, naturais ou sociais, pré-existentes ou adquiridas segundo as intervenções seletivas. Com os avanços ocorrendo e as relações da natureza com o homem se renovando, torna-se necessária uma renovação das disciplinas que a estudam. Para a geografia, trata-se de novas perspectivas e de uma capacidade de trabalhar com leis universais. Passando a palavra de volta para Bruce. Obrigado, Gabriel Fontenelle. Agora passaremos a palavra para outro correspondente nosso, Gabriel Pereira. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruce. Então, o terceiro capítulo do livro trata-se do crescimento populacional ao decorrer do tempo, e como isso não está somente ligado ao maior número de natalidade e o menor número de mortalidade, mas que envolve fatores como imigração e avanços na tecnologia, permitindo melhorias na qualidade de vida. E isso que melhora. Diz também sobre como as porções de território mudam desigualmente, mudando sua natureza e composição, e como isso está ligado à evolução desigual da distribuição da população por todo o globo. Em exemplo disso, vê-se a União Soviética, que demora um século para ter toda a sua população dobrada, enquanto a América do Sul tem o mesmo resultado em apenas 30 anos. No quarto capítulo vem a questão de regiões e métodos utilizados em territórios. Ou não se resume mais somente no padrão de ter a cidade e o campo, já que as relações hoje em dia entre as cidades não necessariamente acontecem somente com o território vizinho, podendo uma cidade ter uma relação com outra cidade distante e até mesmo internacionalmente. Milton retrata dois esquemas de relação entre cidades numa rede urbana, onde o esquema tradicional se compara a uma escada, que cada cidade precisaria receber recursos de outra para poder se relacionar com a seguinte, que é um esquema totalmente contrário do esquema real, onde todas as cidades se relacionam independentemente do relacionamento de outra. Passando de novo a palavra para Bus. Opa, obrigado, Gabriel. Agora, continuando nossa matéria, passaremos a palavra para outro correspondente, Daniel Santana. Boa noite, Daniel. Boa noite, Bus. Gostaria de falar um pouco sobre o espaço e as suas características. A primeira coisa que eu queria falar é que, segundo Santos e Souza, o espaço é o mais interdisciplinar dos objetos concretos. Então,
Ele é formado principalmente da paisagem, da região e de outros tipos. Em especial, a paisagem é tudo aquilo que vemos e o que a engloba, não somente sendo o sentido da visão, mas sim todos os outros sentidos. Ele é o domínio do visível e é regida pelos elementos sensoriais gerados para o corpo de um observador. Assim, a paisagem ela pode variar de acordo com a percepção da pessoa que a observa, mas ela é fixa, ela permanece a mesma, só muda sua percepção. A região ela era antigamente muito relacionada com a paisagem. Inclusive, a geografia ela era conceituada como o estudo da paisagem. Ela é relacionada com a cultura dos povos que a habitam, com técnicas, hábitos, usos e costumes, e sua personalidade é, portanto, muito diversa ao observar várias regiões, já que ela se relaciona com a cultura. A passagem desse conjunto ao longo das gerações das sociedades é também com o intuito de passar essa cultura ao longo das épocas. O espaço ele é a junção de todos os elementos. As categorias fundamentais do conhecimento geográfico são, entre outras, espaço, lugar, área, região, território, habitat, paisagem e população, que definem o objeto da geografia em seu relacionamento. De todas, a mais geral e que inclui as outras é o espaço, segundo A.C. da Silva. A paisagem ela pode ser natural ou artificial, sendo a natural a não alterada pela ação humana e a artificial sendo a que foi modificada ou socializada, segundo Marx, pelo homem. A paisagem hoje ela é majoritariamente artificial, já que o ser humano tem poucos lugares que ele não foi tocado por ele. A paisagem ela é formada por vários recursos e é composta de produtores, que são todos cidadãos. Todos esses cidadãos eles podem ser ativos ou consumidores, e todos os instrumentos que fazem parte desse espaço colaboram para o funcionamento do mercado e do capitalismo. Então é isso, muito obrigado, Bruce. Obrigado você, Daniel. Continuando, passaremos agora para outro correspondente, Edson Luiz. Boa noite, Edson. Boa noite, Edson. Estamos passando por uns problemas técnicos. Opa, boa noite. Boa noite. O microfone tava meio ruim. Enfim, eu vou falar sobre o capítulo 7 do livro, que é o último. O capítulo 7, ele entra na discussão da finalidade da geografia como estudo. E ele começa debatendo a concreticidade da geografia física. Ele diz que antes da presença do homem da Terra, existia apenas a física, que é um dos dois estudos geográficos do homem, junto com a geografia humana. Na verdade, ele fala que até a própria geografia física não existia, porque ele argumenta que, assim como a geografia humana é algo imaginário, a física não é muito diferente. Afinal, o uso de símbolos e demarcações específicas, tanto para conceitos abstratos como para a forma de descrever o que é visível, tão longe de uma representação perfeita, porque o mundo não é tão preto e branco como na teoria. A partir dessa noção, a gente entra no uso do estudo geográfico para a civilização. É dito que a geografia é uma ferramenta de suma importância, claro, mas ela não é apenas algo de estudo. O aspecto político dela, encontrado na geografia humana, é uma ferramenta muito importante para descrever e demarcar e delimitar as várias regiões do mundo, de acordo com não só os aspectos naturais, como relevo, vegetação, esse tipo de coisa, como também a identidade do povo. Mas aí que tá. A presença do homem no mundo é tão grande, ele chega a ser quase onipresente. Então por que a gente tem várias áreas que são teoricamente inóspitas, que são ainda assim denominadas e disputadas? Porque a geografia humana, além de tratar dos aspectos humanitários e políticos, ela também trata de uma questão que é presente desde o começo da civilização humana, que é a vontade tanto de desbravar o mundo, como também de marcar seu próprio território. O livro ele argumenta que essa noção, esse conceito de querer desbravar o mundo,
que o humano tem na sua cabeça, ele é algo natural. Afinal, a gente, com o passar do tempo, mais recentemente, de uns 2.000 anos pra cá, a gente virou uma raça global. E... uma raça não, né? Uma espécie. E por isso, a gente tem uma forma de viver, uma forma de se adaptar a um ambiente muito diferente de outras espécies. Porque, diferente delas, a gente meio que não se adapta. A gente adapta ao próprio espaço que a gente vive a gente. A gente transforma ele. E por isso, a geografia humana é muito importante, porque com essa transformação do ambiente ao redor da gente, vem um monte de coisa nova, como por exemplo a criação de cidades, estados, países e etc. Vem essa necessidade de querer se distinguir, de querer falar onde termina uma cultura e começa outra. E também, como eu falei antes, das partes inóspitas, demarcar onde ainda não foi explorado. E basicamente é isso, passando de volta para Bruce. Obrigado, Edson. E é isso, completamos nossa matéria de hoje. Espero que você tenha uma boa noite e até a próxima.